Raízes culturais do machismo. Já começa bem, né? Que a gente já começa com o quê? Levantando uma bandeira da militância. Adoro. O papel da cultura na formação de gênero. E aí temos uma nota de rodapé. Este livreto se baseou em capítulo previamente publicado no livro Maria da Penha, Vai à Escola, organizado pelo TJDFT em 2017, do Zanello, 2017 também. O texto foi revisado, modificado e bastante ampliado. O ser humano é marcado por uma especificidade em relação aos demais animais. Nasce com uma abertura a ser. É definido pela ideia do tornar-se. No reino animal não humano prevalece o domínio do instinto. O instinto é algo escrito em uma carga genética que torna semelhante todos os indivíduos de uma mesma espécie. A pulsão tem como fonte o corpo, mas o objeto de investimento é variável, indo desde o corpo próprio às mais diversificadas realizações humanas. O que eu pensei? Ó, vamos procurar, eu acho, vamos procurar Vamos. instinto na Rodinesco? Pensei a mesma coisa. Será Não se? pensei no da Rudinesco específico, mas eu pensei num dicionário e tive que ficar com o negócio fechado aqui. Não, gente, essa Será nota de rodapé é tão interessante para o momento atual. A pulsão tem como fonte o corpo, mas o objeto de investimento é variável, indo desde o próprio corpo às mais diversificadas realizações humanas. Tá, para você. por que para E você tratar? vê que está Enquanto eu falando procuro sobre. instinto. Não, por causa do texto. Ah, tá. E você vê que ele está falando num texto que está direcionado sobre o machismo, de uma certa forma, mas o Uhum. quanto o investimento em objetos não necessariamente é um investimento na figura que tem uma personalidade. E o subtítulo desse parágrafo, o papel da cultura na formação de gênero. Pois é, eu acho isso importante, inclusive, porque gênero é algo cultural. A gente trata como natural, e na verdade não, é cultural. E, Hoje é assim, mas não foi assim em algum momento. E não será assim em outro momento. Assim como não é desse jeito em todos os lugares. Porque tem lugares tem que lugares que se matam, se foge a dois gêneros. Não existe nada mais do que dois gêneros. As pessoas pagam com a própria vida, até hoje. Uhum, sim. Aí vamos voltar para o texto. Ele fala que instinto é uma coisa e pulsão é outra, né? E Uhum. aí traz uma definição aqui de pulsão segundo a psicanálise, entre aspas, né? Porque ele citou aqui, eu não sei se essa descrição é de algum dicionário de psicanálise. Mas, pegando na, na Rodinesco, instinto vem embaixo, pulsão, ou seja, não diferencia. Aí você vai para pulsão, termo sugerido na França, em 1625, derivado do latim pulsio, para designar o ato de impulsionar. Empregado por Freud a partir de 1905, tornou-se um grande conceito da doutrina psicanalítica, definido como a carga energética que se encontra na origem da atividade motora do organismo e do funcionamento psíquico inconsciente do homem. E aí tem mais uma, duas, três páginas só para falar de pulsão no dicionário. Acho que não precisa a gente ler tudo isso, se vocês querem ler. Não, Esse, porque. E nós temos, Trieb, né? Trieb, Freud, né? não sei, O que você acho que quer dizer? A Tatá vai conseguir falar melhor. Pulsão a gente lê como instinto. Instinto a gente lê como pulsão, que vem Trieb, né? Pulsão é Trieb.
Pulso é Que é o, triebe. que é o impulso energético. Eu estava abrindo aqui agora justamente isso, que eu estava procurando na etimologia da palavra mesmo, né? Não no dicionário psicanalítico, mas na etimologia da palavra. Pulsão é o triebe em alemão, que é o impulso energético interno que direciona o comportamento do indivíduo, representando a força motriz dos desejos e necessidades. É uma energia psíquica que se acumula e gera tensão, impulsionando o indivíduo e tal. Ela vai descrever mais um monte de coisas aqui. E instinto refere-se a uma disposição inata, um impulso natural, então trazendo o natural para justificar, que não necessariamente é a mesma justificativa da pulsão, né? Uhum. Que leva o indivíduo a agir de forma automática e inconsciente. Então aqui tem uma certa instância de inconsciente, mas não numa descrição psíquica, mas de forma natural, automática, de forma animalesca. Então, seria um reflexo sobre racional, um impulso. O instinto está ligado a um impulso e pulsão a uma força motriz. É interessante. Lembra no início da sociedade, eu não me recordo qual foi o texto que o Darcy virou e falou, pelo menos a minha, ele fez a pergunta. Como você lê pulsão? Como você lê instinto? Eu virei e falei para ele, pulsão. Uhum. Ele Mas perguntou para todos, né? Aqui nesse livro ele não vai fazer distinção ou ele faz? Porque a Rudinesco não fez no dicionário dela, né? Isso, mas aqui no livro está distinto. Eu vou ler de novo. O instinto é algo inscrito em uma carga genética que torna semelhante todos os indivíduos de uma mesma espécie. Sua finalidade é circunscrita à sobrevivência pessoal da prole ou do grupo, que é o que você leu, que é algo natura, né? Natural. No caso do ser humano, o instinto é logo subvertido por aquilo que a psicanálise denomina de pulsão. Este é um conceito criado por Freud para dar conta de ultrapassar a biologia, então ela faz uma diferença, e compreender a constituição humana no seio da cultura e por meio dela. E aí ela fala de duas fases de Freud, né? 1905 e 1915. 905, a teoria da sexualidade. 3 ensaios sobre a sexualidade, publicado em 1905. 915, Toque Tabu. E 1915, deixa eu ver aqui. Não, eu tô lá na Rudinês procurando o que ele cita. 1915, em Freud, tá. 1915. Contexto seu grande projeto de uma metapsicologia. Freud procedeu sob o título de As Pulsões e Suas Vicissitudes. Ele vai fazer a descrição de pulsão. Isso. 1905, com a teoria Da da sexualidade, ele ainda traz na teoria da sexualidade a tratativa de instinto e não a tratativa de pulsão. Uhum. Então, por isso que eu acho que eles estão citando, porque vai ser descrito muitas coisas, mas tratando como instinto, mas não necessariamente que seja instinto para Freud. Porque ele vai postular depois falando, lá atrás, quando eu disse instinto, na verdade eu não estava querendo dizer isso. Era pulsão, então leiam diferente. Mas nesse texto parece que ele cita a fonte muito para dizer, tá escrito no texto instinto, então tá aqui citado. Inclusive, a Autêntica faz um livro só sobre esse texto, né? Autêntica, né? As pulsões e seus destinos. Tá aqui. Seguimos? Seguimos. Isso. Dizer que o ser humano é o único ser em aberto implica em apontar que, quando ele nasce, não sabemos de forma alguma o que irá tornar-se. E mesmo para se tornar humano, com seus milhares de destinos possíveis, é necessário que seja introduzido na cultura por outro, com O maiúsculo, Um grande humano. outro. O grande outro, do nosso querido Lacan, não tão querido pelo Samir. É necessário que seja introduzido na cultura por outro humano, detentor e representante da cultura por meio da linguagem. E A lacaniana. querida é lacaniana. A querida é lacaniana. Já gostamos dela, não é mesmo? Já. A Samira não.
A Samira, ela tá tentando gostar. Vai dar tudo certo ao final do ano. Samira, você será convertida até 31/12, e só entendedores entenderão. Nós terminaremos com a Samira onde? Em Lacan. Uhum. Meu Deus, corta isso. Olha, não corta não. É mais fácil eu entrar nessa prateleira do que ser convertida. Ó, vou voltar. E mesmo para se tornar humano, com seus milhares de destinos possíveis, é necessário que seja introduzido na cultura por outro humano, detentor e representante da cultura por meio da linguagem. No caso do animal humano, é necessário que outro humano o humanize. Que lindo isso. Nossa, que Eu linda! achei lindo. Lindo. E É aí tem uma impossível ser nota. ser humano sem ter interação com outro humano. A gente se tornaria meninos lobos. É, é isso aí. A gente se tornaria nada, né? Achei Porque demais. se a gente nasceu tábula rasa, Nasceu o quê? tábula rasa, tábula Isso, rasa, tábua não rasa. é essa palavra? Nunca ouvi essa expressão. Mentira. Juro Ai, é por Como Deus. folha, humano. como folha em branco, Tábula né? rasa, achei demais. Eu tenho Tábula rasa. material, eu te mando, ô, Tata. Ó, Muito aos bom. leitores que queiram se aprofundar nesta questão, indico a ampla bibliografia disponível em português escrita por Vygotsky. Fácil demais. Fácil demais. Eu não Tá bom, sei. querida. Tudo Tá bom. bom, vamos Não ler. quer nada, não? É para Quer ler mais os nada, 27 não? seminários também? Porra, Muito bom, né? Então, quer tipo, nada, estudem não? Vygotsky para entender que o humano precisa de outro humano para se humanizar. Escutem, calma. A Tatá fez a analogia com o Menino Lobo, né? E aí, aqui no PDF tem a imagem do cartaz do filme O Garoto Selvagem, de François Truffaut, sei lá. Essa porra Eu aí. não tinha nem chegado nessa imagem, mas é isso aí que eu pensei. Tá vendo? E aí, Mas é que o ela que eu tinha fala. pensado antes da pulsão existir, porque a pulsão ela vai existir enquanto entendemos o sujeito como sujeito, né? E daí a gente consegue definir pulsão. Se a gente só tem o animal, o homem, a gente não tem o sujeito em si, a gente tem o animal, então teremos só instinto. Daí o que eu pensei é, no antes de Homo sapiens, éramos todos só instinto, de fato. Sim, Então o que vai nos humanizar é a linguagem. tem um ponto aqui, hein, que eu pensei. Se o que nos humaniza é a linguagem, e a linguagem torna a gente pessoas diferentes umas das outras, né? Porque a gente se humaniza a partir de um outro, mas Uhum, aí a gente vai criando conexões com outros uhum, outros. Vai ficar uhum. muito viagem essa Não, construção, né? mantém, mantém. Me acompanhe. Então a gente se Segue o nó, constrói segue o nó. não, não com a relação um, né? A gente Uhum, é inserido na cultura por um grande outro, que normalmente ele é o cuidador, né, do bebê, mas uhum. depois disso a gente continua em construção. Essa tábula rasa ela nunca vai ser completa, né? A gente continua em construção na relação com outros, Uhum. Sabe vários. aonde a gente viu isso? Na Ruth Hum, Negro, quando ela diz que ela está citando Freud, e ela diz que o um é o outro, se eu não me engano, o outro, o eu é o um outro, alguma coisa assim, não lembro como que é exatamente a frase, que é a hum, frase de Freud, e que foi aonde a gente discutindo sobre isso, a gente chegou e falou para pensar sobre Lacan, que é tipo, é a diferença que ele faz de J. Que é sim. essa coisa do enxergar a mim, sabendo que esse mim é sobre mim mesmo, e o eu, na verdade, está relacionado a um outro, tem essa correlação. Precisa desse outro para Isso, que senão exista. não porque o que vai acontecer? No estágio de espelho, isso é explicado de fato. Que Uhum. precisa que um outro me observe para que eu entenda que eu existo. Porque se o outro não me vê, isso quer dizer que com quem eu compartilho?
Aí a gente Para que eu existo? Para quem eu existo? Como eu existo? Se não para compartilhar, para me humanizar com outro humano. E a gente vê os cientistas até lá daquela época fazendo isso com primatas, observando simplesmente primatas interessantíssimos. No, numa certa forma, somente primatas, entre aspas, né? Porque, por exemplo, foi descoberto que os cérebros mais parecidos com os do humano, por exemplo, não são dos primatas. Os golfinhos, São, né? são dos golfinhos, os dos ratos e o dos... Tem 3 animais. É golfinho, rato... Ai, me fugiu. Tava na minha cabeça fresquinho aqui, fugiu. Porcos. Porcos, Porcos, ratos ratos e e golfinho. golfinhos. Não à toa existe uma metáfora na Bíblia dos porcos, né? Mas vamos seguir. Então vamos seguir a vida. Onde é que eu queria chegar? Onde eu queria chegar? E será que essa tentativa de deixar todo mundo igual não deixaria, na verdade, todo mundo desumano? Porque se fossem todos iguais, se a gente for seguir apenas uma forma de ser, a gente deixa de ser humano. Concorda comigo? Eu não sei Eu se eu tô concordo viajando. e eu lembrei de um vídeo que eu vi do Jorge Forbes dando uma entrevista falando exatamente a mesma coisa. Viraria todo mundo geladeira branca, linha branca, que ele falou, na Nossa, eu me época das senti muito geladeiras brancas. inteligente, Vira porque todo eu tava pedindo mundo. pensar alguma coisa igual forte. Ah, ela é muito. E se a gente pensar, Eu trazendo para chique cá, ela. nós estamos lendo um livro que fala sobre o amor, mas vamos trazer para a sociedade, todo Até mundo, calor. o diferente hoje é cancelado. É isso que eu tô falando. Mas se a gente tá tentando colocar todo mundo na mesma caixa, se a gente, o sistema, O ser humano, num geral, né? exato, tá tentando colocar todo mundo dentro de uma caixinha só, na verdade a gente tá querendo acabar com o que é ser humano. A gente vai Eu virar. acho, na verdade, que não é que a gente esteja querendo acabar com o que é ser humano. Eu acho que a gente, no tentar descobrir, quer deixar de ser o que a gente é porque não sustentamos a ideia de sermos incompletos. Ou a gente acaba com a humanização desse ser. Também, porque no processo vai acontecer isso, mas não se. Talvez o instinto não seja para esse lado, mas é o resultado que vai se obter. É, Talvez o instinto seja justamente contrário, no querer se encontrar, porque se está perdido. você está falando que o instinto ele está prevalecendo sobre a pulsão, Tata? Na sua construção? Nessa construção, sim. Quanto mais a gente quer ficar parecidinho com o outro, mais a gente tem agido pelo instinto de voltar à origem, aonde eu era todo, que é antes do estádio do espelho. Eu não vou lembrar, mas eu acho que eu li Pinker há muitos anos isso, gente. Steve Pinker, que ele falava exatamente isso lá atrás, já, em 1950. E haver esse retrocesso. Porque daí aquela coisa assim, eu não dou conta de ser o que sou, não sustento o meu próprio vazio e as minhas faltas, né? Não sustento o fato de que eu me aproximo do meu desejo, mas não posso atingi-lo. E por não sustentar isso, eu busco ser o que um outro, com O maiúsculo, é, para tentar ser algo. Então eu estou sempre tentando voltar para a origem do grande outro. E essa cultura, Aquilo que me construiu primeiro, né? Isso. Uhum. e esse movimento cultural, ele também mudou com a questão da internet. Porque antigamente disputava-se falar sobre culturas. Hoje você tem livre acesso a qualquer cultura que você queira. Não, eu posso Não, estar aqui. nunca completamente, né? Não, Mas nunca completamente, mas é Você fácil. tem acesso a conhecimento superficial sobre coisas que são A expostas a troca, respeito de trocas culturas porque diversas. eu culturais. acho que cultura é vivência. Assim, Isso, na minha concepção de cultura é isso. vivência. Eu posso estudar,
Eu posso estudar como é estar inserido numa cultura, sei lá, Muçulmana, que asiática. tá longe da gente aqui, pelo menos mim, da gente, Não, pelo até menos mais perto. Cultura americana. Eu posso falar que eu conheço de cultura americana. A gente está bombardeado sobre coisas da cultura americana, mas a gente não vive o dia a dia lá, ou o que está sendo realmente vivido por americanos dentro e inseridos dentro da política, dentro da cultura, dentro do social, dentro. da própria família. Exatamente. Das relações Exatamente. culturais. Eu acho que cultura também fala não só sobre expressões culturais, né, que daí vai arte, expressões de outras formas como política, etc., mas vai falar sobre interação. E E se a gente sobre não está ambiente interagindo, não também. está em Porque, cultura. e sobre ambiente também, porque Uhum, você só vai ter certas experiências em determinados ambientes, assim, né? Tipo, uhum. e aí a gente está falando de clima, de estrutura, da Isso, cidade, ou do campo, ou enfim, e tudo isso impacta numa vivência cultural daquele lugar ou não. exatamente. É tipo, eu acho lindo neve. Já fui para um lugar que eu vi neve. Vai viver na Mas neve. você não vive o dia a dia de uma pessoa que todo dia tem que limpar neve da frente de casa, que acha aquilo uma merda. Então, Que E neve talvez o a sua quanto aquilo concepção impacta. mudaria por conta de estar Exatamente. inserido naquele dia a dia, naquela vivência. E E daí o vem quanto aquela coisa aquilo da idealização, né? Eu idealizo que lá fora é melhor, porque aqui é ruim, é feio, nananana. a Porque famosa culturalmente está sendo colocado como melhor, como bonito. Chega lá, Paris é toda suja, não sei o quê, e daí de a neve repente é Curitiba cinza, é não é linda. branca. e Uhum, quanto aquilo impacta na vida das pessoas mesmo, né? Porque assim, uhum, vão ter meses que as pessoas não vão poder sair de casa, porque uhum, não tem como. Sai e se molha, nunca dá seco, tá com frio. uhum. Não, e dependendo da quantidade de neve, você realmente fica preso dentro de casa, porque não consegue tirar aquilo. Então, isso influencia na educação, porque a educação tem que ser, o calendário da educação tem que ser pensado junto com o calendário Uhum. do clima e Da todo o resto, socialização. né? A O forma como as pessoas consumo fazem muda porque não se compra. comem os mesmos produtos. Então, por exemplo, a gente vai ver produtos aqui no Brasil que ninguém nos Estados Unidos nunca ouviu falar. O contrário acontece também porque é cultural. É tanto Uhum, que A gente vai ver coisa tipo fruta sendo vendida aqui literalmente a preço de banana. a banana sendo vendida da unidade lá. Banana vendida a unidade a preço de banana e, né? E quando você vai para outros uhum, locais, às vezes é item de luxo, artigo de luxo. Assim como, exatamente. sei lá, peixes no sul da Itália, que é beirando o Mediterrâneo, os caras estão. Litoral aqui mesmo, Brasil, não precisa nem ir muito longe. Litoral brasileiro é muito mais barato comprar peixe, camarão do que você ir para o interior. Porque é disponibilidade, é o fato de você estar vivendo próximo. O contato com coloca valor a menor. Sim. Você estar Bom, vivendo naquela cultura faz com que a gente desvalorize aquilo porque tem muita oferta. Lei da então oferta e no demanda. final. Então, mas aí no final das contas não dá para todo mundo ser igual. Aquela Exatamente. famosa coisa, aquela Porque não famosa tem frase, disponibilidade de tudo para todo mundo o tempo inteiro, em todos os lugares. Não tem aquela como ser igual. famosa frase, né? Quando a gente olha a grama do vizinho do outro lado da cerca, ela é sempre mais verde. Sim, Mas exatamente. ninguém sabe o que que ele faz para ser mais verde, né? Quem Quanto sabe? que ele batalha para que Uhum. a grama esteja Mas verde? isso é do Ou o ser humano, a quanto gente tá é o que a gente. bagunçado dentro de casa para que Para que fora a esteja grama. verde. Isso é do ser humano, a gente tem o que a gente não pode ter. Ou Exatamente. porque a gente Mas luta. justamente é isso que é a força motriz que A gente impulsiona e que vira a pulsão. Que é, pô, se a gente não olhasse para fora e falasse, eu quero um algo para minha vida, o que seria da gente? acabou, entendeu? Aí Acabou. sim seríamos vazios. Exatamente. Agora, existe aquela coisa do, beleza, eu tenho aqui o vazio. É difícil de lidar? É difícil de lidar. Mas também é o que me movimenta. Então, fazer o balanço disso é importante. Que é a grande coisa que a gente faz em análise, que a gente sempre bate na tecla do porquê que a análise pessoal é importante, que não é para chegar lá e tirar o problema de dentro, jogar numa lata de lixo e dizer que não existe. É para ir lá, olhar o que está nessa lata, né? Nossa latinha interna,
ver o que tem ali e falar, o que eu faço com isso? E E lixo como que fede eu quando faço? mexe. Me dói. Lixo fede quando mexe. Além de tudo, fede. Vai mexer no lixo. Lógico. Lógico. Mas não pode ser descartado, é nosso. É nosso, tem que lidar. Não tem como descartar, tá lá, é nosso. É olhar com o mesmo. Eu ouvi uma frase esses dias, e é tipo coisa bem clichê, assim. Do tipo, você trata tão bem todo mundo, por que você não se trata da forma como você trata os outros? Simples, clichê e forte. Simples, clichê e forte, entendeu? Porque é isso, a gente tá sempre olhando pra fora, pro externo, até mesmo pra cuidar, velho. Uhum. E é muito comum na clínica, eu venho e falo do que eu não tenho, mas eu não olho pro que eu tenho, porque eu tô olhando pra fora, eu não tô olhando pra dentro. Mas o nosso papel é fazer a pessoa olhar para dentro. Assim como a gente, o nosso papel quando a gente está em análise é se forçar a olhar para dentro, né? Então, De vez em quando a gente tira o óculos, porque não quer ver o que tá dentro, mas tem que ver. Chamada resistência, não é mesmo, Brasil? Aí vem o outro humano, faz assim, põe seu óculos, lavei, fia. Tá limpinho, ó. Continua. Não, Continua. continua. É isso. Você vamos, continua ali, ó. continua lá. Teu lixo vai continuar lá, tirando o óculos, botando o óculos. Quem mandou você guardar para reciclagem com o resto de comida? Você vai ter que limpar para reciclar. O negócio da análise é um grande Karate Kid. Põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. E tá aprendendo no processo. Repetir e elaborar, né, querido? Repetir, elaborar, põe Com casaco, tira muita casaco. sorte a gente elabora algo. Então a gente só repete. É muito trabalho para A elaborar. gente foi longe nessa, hein? Nossa, Vamos, Era só pra vamos. falar sobre o Menino Lobo, nós estamos não, longe, né? lê embaixo do Menino Lobo para Eu você. vou ler agora. Aí que O começa. Garoto Selvagem. Aí tem o cartaz, né? E vem. É uma breve descrição do filme, baseado em um caso real, fim do século XVIII, início do século XIX. Em O Garoto Selvagem, temos a história de um menino abandonado em uma floresta e criado por lobos, caricaturado em Mogre, sem linguagem simbólica, até ser encontrado e levado a Paris. Esse caso rendeu profundas e complexas discussões na psicologia e contou com contribuições importantes de autores como Vallon, Lacan, dentre outros, sobre a necessidade e a participação da cultura na constituição humana. Ai, Pois e aí é. segue o texto. Filho, Lacan tá aí. Chegou o homem. Vou ter que me contentar com a minha insignificância. Com a medida. Camila, sem querer, a gente tá só com os livros que falam, mas não adianta, né? Falou em linguagem, é ele. Tem muito. E aí, olha o símbolo que ela vai usar. Porra, eu pensei nisso também. Falei com vocês esses dias. Uma. Não falei com vocês? Eu sonhei com barato esses dias. Isso Tá foi aí, ó. trazido por uma paciente minha em análise, mas vamos ler. Esse símbolo. Determinismo psíquico que chama, né, senhores? Nossa, que caralho, hein? Procurem determinismo psíquico. Pesquisa. Vamos deixar aqui a nossa nota de rodapé para esse YouTube. Peguemos como exemplo uma barata. Uma barata já nasce sabendo ser barata. Mesmo que se separe um indivíduo, logo após a eclosão da ooteca, bolsa de onde a barata nasce, seus instintos são suficientes para que seja barata e tenha chance de sobreviver no mundo. No caso do bebê humano, temos, em primeiro lugar, uma prematuridade orgânica específica ao nascer, o que o torna profundamente dependente por muitos meses. Apesar de nascer com um potencial para tanto, é na relação com a cultura e com outros humanos que esse potencial se atualiza. Podemos então dizer, juntamente com Aristóteles em A Política, 2007, que o homem é o animal que tem logos, e aí eu não vou saber falar esse nome, que compreende,
é o animal que fala por meio de uma linguagem simbólica. E vamos para a nota de rodapé. O zoológico não era o que a gente leu na Rodinesco? Zoológico? Não sei. A gente leu alguma coisa alguma coisa que o Freud dizia que eles se consideram um zoom. Lembra que a gente leu? Lembro, Era e zoom o agora quê? eu vou Ai, ter que agora. procurar. Peraí, rapidinho, livros. Quer que eu vá ler na nota de rodapé? Porfa. Pode Eu ser. tenho mais uma citação para fazer a respeito dessa parte também. Manda. Falar por meio de uma linguagem simbólica implica a capacidade de representar o ausente mediante signos arbitrários e não necessariamente a linguagem falada pela boca. Coraçãozinho pra Que é o Lacan. real. O real é o que não pode ser dito. Então a gente simboliza através do imaginário criado para poder descrever o nó borromeano, que é a junção de tudo isso. Lacan. O Lacan, né, Lacan, meu minha amor? querida. Vygotsky realizou ampla pesquisa sobre isso, a qual está descrita em seus Fundamentos de Defectologia. Fundamentos de defectologia? Defectologia. Efectologia? Tá, De defecar. defectologia. Tá, a gente vai procurar, eu quero procurar isso aí. Mas o do Freud, que a Tatá citou, da Rodinesco, é sou um zoom politikon, que é um termo de Aristóteles. E o que está escrito aqui no Prateleiras do Amor é zoom logicon. Eu acho que é a mesma ordem de raciocínio, mas com de outro lugar. Não necessariamente do lado político, que é o de Mas tudo do aquilo lado da que escreve, né? lógica. Mas da Aham. lógica, do pensar, do A pesquisa. raciocinar, né? E Aristóteles também fala. Vygotsky foi bem Google mesmo, tá? Wikipedia. Defectologia, ou seja, campo de estudos que tratam sobre o desenvolvimento e aprendizagem das pessoas que possuem uma deficiência, seja de natureza sensorial, física ou intelectual. Estudo da aprendizagem em Exatamente. cima das pessoas com alguma deficiência, né? Então, que não estavam, não sei se eu posso usar esse termo, mas que estavam de alguma forma, Defecto significa defeito. entendi. Ah, fala, Tatá, o que mais que você ia falar sobre essa parte? Você Deixa eu falou do achar. zoológico. Não era do zoológico, era sobre atualização. Tô tentando achar aqui. Apesar de nascer com potencial para tanto, é na relação com a cultura e com os outros que esse potencial se atualiza. O Lacan tem uma frase que é: o desejo é a atualização da existência. É bonita essa frase. O desejo é a atualização da existência. Que é exatamente o que ela falou aqui. Enquanto nós tivermos desejo, que não é tipo um desejo. Desejo, ele existe, ele é. É igual real, não pode ser dito. Não tem como a gente apontar para o desejo. A gente aponta para objetos de desejo. Representações do desejo, Exatamente. nunca para o desejo em si. Enquanto a gente tiver desejo e tiver como apontar para outros objetos, e o desejo ele não podendo ser apontado, a existência se atualiza. A gente consegue continuar existindo, permanecer em busca de algo, porque o desejo continua lá. Ele está numa instância de que é algo que a gente continua em busca. Então, você está Se não falando. houver insatisfação, não tem vida humana. Então, se eu não desejo, eu não existo. Eu preciso. Essa é a premissa. Porque, assim, se eu não desejo. Eu concordo.
Não, se eu não desejo, eu não tenho para onde olhar. Só paro de desejar Então quando eu morro. exatamente. É isso que eu falei. E Se não tem desejo. o estágio do espelho, ele vai falar que o desejo, ele tá. Porque assim, são dois objetos, né? Dois indivíduos barrados que apontam para o mesmo espelho e se enxergam através deste espelho. Este espelho estando ali como um objeto de reflexão para esses dois indivíduos barrados que se buscam. Qual Como que é o ponte. desejo que um busca com o outro? Que o outro pare de olhar para o espelho e olhe para ele, para si. Que aquele outro que está olhando e vendo o reflexo dele no espelho, olhe não mais para o espelho, olhe para este que vos fala. Então, quando isso acontecer, obviamente isso não tem como acontecer. Mas a ideia é que se quando isso acontece, o meu desejo é realizado. Ele é descrito, ele é alcançado. Mas e daí? Eu busco o quê? Um novo desejo, Eu porque faço. Não, amiga, porque esse é o desejo. o desejo nunca, a gente nunca vai O ter. desejo é o único. Não existe uma Não definição. é um desejo, é o desejo. Isso. Se eu acho o desejo da vida, encontro, o que mais eu busco se eu não tenho o que buscar? Nada, Nada. nada, não existe vida. Não sei se a partir daí é possível descrever pulsão de morte. Há uma houve uma associação aqui, mas não sei se é a melhor forma de fazê-lo, né? Faça. Vamos. Não, mas tipo, de justamente não há um desejo, é onde a pulsão de morte começa a ganhar força. Uhum. Se eu não existe, porque assim, o desejo, de uma certa forma, ou obtido, porque não são duas formas de a pulsão de morte poder chegar a existir, né? Que seria na obtenção do desejo ou na impossibilidade ser tão frustrante a ponto de eu não querer mais obter o desejo. Então, desistir de correr atrás porque eu não consigo alcançá-lo, ou o desistir de correr atrás porque eu já alcancei. É interessante se você colocou desistir de correr atrás, porque eu não vou alcançá-lo. Uhum. Tipo, eu nunca vou conseguir. Que é o que a gente ouve às vezes em clínica sobre as pessoas que estão enfrentando processos depressivos, falando assim: eu não aguento mais, Eu não vejo saída todo dia eu não assim. vejo saída, eu não vou dar conta, eu não consigo. Mas tentou? Não, mas eu não consigo. Sim, porque a crença é tão grande de que eu não vou chegar e obter isso, porque fixou-se numa ideia de que somente desta forma eu consigo sair dessa instância que eu estou. E o livro é a prateleira do amor, né? Aonde está esse não consigo aqui? Calma que a gente vai chegar, tá adiantando processos. Não estou elaborando aqui, ó. Ela está elaborando a situação própria dela. Samira, post-it, Samira. Post-it. Eu não consigo, porque eu não quero tentar. É mais fácil falar que eu não consigo. A expulsão de morte, na minha leitura, é justamente esse não quero me movimentar, porque movimento dói. Uhum. Não Não é quero necessariamente construir nada porque me dá trabalho. isso. Eu quero ficar aqui na reclamação, Eu porque a não, reclamação eu já conheço, esse fracasso já é meu, eu tô aqui, é Isso, bom, mas isso é um sei o movimento que da fazer depressão. com Não ele. necessariamente precisa ser uma vontade de morrer, uhum. mas é uma de desistência da vida, desistência do movimento, desistência do querer buscar algo. Desistência ou resistência? Desistência com D. Não. Sim. Ah, sim, tu Mas tá. ela tá fazendo uma questão. Desistência ou resistência? O meu trabalho analista está chegando ao fim, mas dá trabalho conseguir fazer laço com o novo analista. Com o novo analista? É. Ah, tá. Não, eu estou trazendo para situações vividas. No trabalho analítico, está na hora de trocar, mas dá trabalho começar de novo. Exatamente.
Dá Construir uma trabalho, relação como dá você já trabalho, né, Samira? Construir uma relação dá trabalho, né, gente? começar do zero uma relação. Mas Desejar, vejam só onde eu parei, não é mesmo? o desejo aqui, esse desejar, ele implica num investimento que não chegou ainda, não só libidinal. Sim, para que o desejo ele possa ser algo que não existindo ainda existe, porque o real ele não pode ser dito, mas ele existe, certo? Né? Ele só Uhum, vai nomeado. Ele é indizível, mas ele uhum, existe porque ele é. Ele, uhum, na verdade, não é que ele seja algo, mas ele é um não dito, um que não uhum, pode ser descrito. O desejo, da mesma forma, opera no real. Se eu não consigo chegar nesse desejo de escrever ele, eu também não consigo traçar nenhum objeto que seja possível de ser atingido para que eu tenha algum tipo de resposta. Mas, ao mesmo tempo, saber que ele está lá é o que me coloca em movimento. E daí uhum. vem a pulsão falando, vai, tenta. Em algum momento você vai chegar meio que perto. E daí, É, quando a gente chega perto do desejo, o que a gente encontra? tênis de Angústia. corrida. Resistência. Angústia. Tênis de corrida. A angústia. A Fica no gente esbarra com a angústia quanto mais a gente se aproxima do desejo. Uhum, sim. Quanto mais próximo do desejo, mais angustiados estamos. Porque a gente sabe também que não vai atingi-lo, mas porque a gente está caminhando para algo desconhecido. Uhum. Algo que não se sabe o que é. É angustiante. causa Tudo que propriedade. é É diferente novo, de sofrer. Que não é angústia, não necessariamente é sofrer, né? É Causa só angustiante, é não se saber o que é. vamos seguir. Em suma, uma barata nasce barata e morre barata. Em relação ao bebê humano, não se sabe o que ele poderá se tornar. Dentre os exemplos aqui dados, encontram-se uma jogadora de futebol, um fotógrafo, uma mulher agrônoma, uma mulher estilista, uma cantora de pop rock, um cientista, uma juíza. E aí a gente tem várias imagens relatando todos essas funções. E aí, o que me chama a atenção é que ela definiu os seres por uma função, né? Tipo, Em relação ao bebê humano, não se sabe o que ele poderá se tornar. Dentre os exemplos dados estão várias profissões. profissões. E Mas ela daí não coloca está definindo o que mulheres, se é. Porque o que se é o quê? É real. Não ela tem como coloca definir. mulheres em profissões culturalmente machistas. É, porque o livro em si está trazendo esse assunto. Jogadora de futebol. E daí ela tá, tipo, tendenciando, né? Eu achei O bizarro meu o fato dela questionamento. comparar com a barata. Tipo, fazer o contraponto com a barata. Não é Ah, mas interessante? ela trouxe dois homens também, um cientista e um fotógrafo. Ela não falou só de Todos mulheres. trabalham com Mas a minha. sensibilidade. Quê? Trabalhos que são mais sensíveis. Mesmo dentro do pensamento científico, é necessário uma. Então, mas o meu questionamento não é nem esse, é o ser é, é, emoldurado apenas por uma profissão. Que essas pessoas Uhum, uhum. não são apenas, tipo, jogadora de futebol, Quando a gente entendeu? pergunta assim, Vanesca, quem você é? A gente consegue dizer várias coisas. Só que se a gente consegue dizer, isso não é realmente o que eu sou, porque o real, ele não se expressa. Eu consigo dizer de forma simbólica, através do imaginário que eu tenho a respeito de mim, o que eu sou, mas o não dito é que vai dizer quem eu sou. Então, emoldurar nas profissões é uma forma de simbolizar. É uma forma de, na linguagem, pegar o que está no imaginário, trazer uma forma do simbólico para manifestar, mas o real não tem como ser dito, de fato. Ele pode se expressar de uma forma dentro do simbólico, dentro do imaginário, mas no real ele não pode ser dito. Ele é uma instância entre, que aqui a gente vai conseguir, por exemplo, eu digo para você, um cientista, você tem uma imagem sobre o que é.
no teu imaginário e que pode estar próximo ou afastado do que é real para você, porque o real ele é individual. Então, não necessariamente ela teria como colocar aqui, porque para ela, talvez se aproxime para o real dela. Isso de aproximar o que se é de profissão. Para ela, enquanto ela está escrevendo, pode ser que ela se considere enquanto um ser, tipo, quando ela se diz, eu sou essa pessoa, né? Eu esqueci o nome da autora. Valesca Zanello. Quando ela diz, eu sou a Valesca Zanello. Quando ela diz, eu sou a Valesca Zanello, ela vai se descrever como escritora, talvez, como mãe, não sei se ela é mãe, se não é, ela vai se descrever como algo, e isso é o real para ela. Isso tá na orelha do livro, inclusive. Vai se descrever a orelha do livro, entendeu? A descrição dela, a profissão. Exatamente, é como ela coloca, é o que se assemelha, o que se aproxima do real para ela. Mas o quanto a gente também porque assim, o quanto a gente, na nossa cultura, não sei se em outros lugares é assim, né? Mas falando aqui de onde nós estamos, tem essa dificuldade de descolar a profissão que a gente escolheu ou exerce de quem a gente é. Quantas horas a gente trabalha por dia? E aí é muito difícil, não sei se vocês já viram, mas teve um tempo aí que isso ficou meio virou uma trendzinha na internet de tipo, diga quem você é sem dizer sua profissão. E o quanto isso é difícil para algumas pessoas, entendeu? Então, o quanto isso aparece sem querer na escrita dela. Porque ela poderia usar um recorte de profissão, um recorte de outra coisa. Mas é a Lá. mesma coisa, se, por exemplo, se eu resolvo me descrever, eu sou a Tatá, sou uma mulher de baixa estatura, com cabelos loiros. Eu não estou fazendo uma simbolização, uma descrição simbólica a respeito de mim, porque quando eu falei eu sou a Tatá, você que me conhece já imagina outra coisa. Tipo, fisicamente, eu me descrevi fisicamente, mas quando eu falei só eu sou a Tatá, pode ter vindo a imagem física, pode ter vindo a imagem que a gente faz das trocas das leituras, pode ter vindo uma imagem de eu falando umas besteiras, pode ter vindo várias imagens, porque Mas isso é o que olha se que aproxima do real interessante para que você. você trouxe. A primeira descrição, eu sou uma mulher. Aqui é um livro que fala sobre a prateleira do amor, sobre mulheres, homens e relações. Ela traz a profissão. Mas eu podia ter me descrito de outra forma, eu poderia ter falado, eu sou a Tatá, eu sou filha da Heloísa, entendeu? E eu poderia ter me colocado numa outra posição. Sim. E daí seria uma outra forma de simbolizar aquilo que é real para mim naquele momento, ou o que está mais próximo dessa minha angústia. Mas eu tô aqui tentando me descrever. Eu tiro o fato de ser mulher, eu tiro o fato da minha professora, eu tiro o fato de eu ser mãe, quem sou eu? O real, amiga, não pode ser dito? Não pode ser dito. Isso. É o real para você, é o que se aproxima do real para você. O que é real? Quem realmente, no real, é Samira? Como que eu é vou o que não pode ser dito. Como que eu vou me descrever sem? Simbólico, por isso que existe tem o a simbólico. simbologia culturalmente aceita e esperada. Por isso que o real se entrelaça com o simbólico, que se entrelaça com o imaginário, formando nó. Não tem como ser separado um do outro. Assim como não tem como dizer, por exemplo, por exemplo, o desejo. O desejo é no real e a fala é no simbólico. Não. É possível trazer como chave de linguagem o desejo no real, o desejo no simbólico, o desejo no imaginário. Fica agora eu sou um ser raivoso porque eu começo a entender quando vocês falam de Lacan, isso me dá raiva. Por isso que é bom, porque não é fácil, mas é que tipo, entender. É linguagem, amigo. Se a gente começar a entender linguagem e for tipo, vamos falar sobre, não fica difícil, entendeu? Se a gente começar a falar como. Não precisa fazer o lacanês, de falar igual o lacanês, entendeu? Porque daí sim ele estava tentando falar com o povo da academia francesa e tentando fazer firula, entendeu? Isso não é um instinto, isso é uma pulsão, porque não, eu entendo e não há mais a necessidade.
a necessidade ou o desejo de resistir à compreensão. E daí você entrou em contato com outra instância que busca um outro desejo. Talvez eu Uma tenha nova cadeia inaugurado um novo A significante. nova desejo. Samira foi instaurada neste momento, que tem proximidade com um novo real. Porque ele não é fixo, é dinâmico, ele real tá se acontece, ele mostrando- flui, ele se movimenta tanto quanto a vida se se mostrando movimenta. muito pouco resistente. Vamos seguir. Nós estamos convertendo, Samira? Foi? Estamos te convertendo, Samira? Como é que foi que o Darcy brincou? O início. Vamos ser iniciadas. É, no Iniciadas. pacto. Início do pacto. Posso seguir? Nesse caminho do tornar-se humano, encontramos aspectos culturais comuns à sociedade, na qual vários indivíduos convivem. Nota de rodapé. É necessário não pensar a sociedade como um todo metafísico, mas como algo vivo e cheio de realidades particulares locais. Era o que a gente estava conversando. Só nos antecipamos aí. A gente estava construindo o livro com ela? Determinismo psíquico. Já estudaram. Se não estudou, pausa aí e vai procurar. Esses aspectos medeiam e constituem as subjetividades, o tornar-se daqueles sujeitos naquele momento histórico. O gênero, que era onde ela queria chegar lá no início do título, né? As relações de gênero, como seria mais correto nomear, é um dos pontos estruturantes mais importantes nas culturas ocidentais. No entanto, essa palavra tem sido mal compreendida e mesmo usada de forma deturpada por detratores que buscam invalidar estudos que têm se consolidado pelo menos nos últimos 60 anos. Primeiramente, é necessário distinguir uma palavra daquilo que ela representa ou significa, pois uma mesma palavra pode ter sentidos diferentes em uma mesma época, dependendo do uso ou em diferentes momentos. E aí ela cita um autor, não consigo falar essa palavra. Wittgenstein, alguma coisa assim. Esse nome aí. Esse é o caso da palavra gênero e das ideias aglomeradas. Por isso, as palavras são equivocadas. Têm múltiplas vozes, não é mesmo? E não unívocas, como gostaríamos. E aí, o que eu lembrei daqui? De significante, né? Que pode ser muitos, apesar de partir do mesmo conjunto de signos e de um significado que é que é comum para várias pessoas, né, dentro daquela mesma cultura instituídos naquela mesma linguagem, para cada um vai ter Significação. múltiplas possibilidades. O significante ele vai ser único para cada um. Spoiler para dia 30, aula do Darcy. Quem quiser assistir, vai ser dia 30. Gente, eu consegui explicar signo, significado, significante, eu vou me enfiar debaixo da mesa. Enfia, amiga. Botar o link do Darcy. Se não entendeu, se inscreva aqui. Nós estamos fazendo já propaganda. Fazendo merchan pro Darcy. Nós não fazemos só artigo, a gente cria a propaganda, entendeu? Fazemos Vai pegar comercial. o áudio na mão da Ari e falar, te vira, minha querida. DM Desenvolvimento, tá? Muito boa. Tem, ó. Recomendamos. Vai no Google. Não, a gente vai deixar o link, amiga. Que isso? Que isso? Facilita a vida. Na descrição do vídeo tem o link da DM, é só seguir. Aqui embaixo, você clica no arroba, Aqui, só entra, clica aqui. Em algum lugar desse vídeo vai aparecer o Saiba Mais. Um botão de Saiba Mais. é a sua oportunidade de conhecer Lacan. Não, é a oportunidade de conhecer alguém que traduz Lacan de uma maneira clara. Uhum. Quem Virou um transmite, merchan real, né?
A gente abre um parênteses Samira. grandão aqui. Vai, Não, Samira, de vai. quem transmite Lacan para não lacaniano de uma maneira muito clara e compreensível. E convertendo. Dito por uma não lacaniana. Com a contraindicação que ele chega a converter as pessoas. Só lembro do Mr. M que desvendava todas as mágicas. Nossa, mas vamos acabou com a lá. minha infância. Então, aí vamos lá. Hum, Pegou o gancho. hum. O Mr. M desvendou ele desvendou o real da mágica. O que não era dito. Tipo isso, mas ele simbolizou. Ele simboliza o que é real Porque Não, o real no meio continua do- não dito. O real, ele sempre vai continuar não dito. O não Sempre. dito dele era a máscara, depois tirou também. Não, isso é símbolo. Não Isso sou é o lacaniana, simbólico. Isso sou é a lacaniana. forma Isso é simbólica dele. simbólico. Eu falei símbolo errado, porque Não, simbólico não é a porque mesma todo coisa que mundo símbolo. olhava, meio que hipnotizado para aquilo, sem saber como. Ele vai lá e ele responde como. Então, É ele porque simboliza o real. isso. Para a gente Ele poder entender. Porque a gente só consegue entender o real a partir do simbólico. Nunca mais é eu gostei como de mágica. ele desvenda, né? Então é como se ele pegasse, quando a gente pega, por exemplo, a Tatá pega uma palavra e vai lá na etimologia, dizer qual é, né, de onde veio e tudo mais, ela não chega no ponto específico, mas ela traduz aquilo de uma outra maneira para que fique um pouco, para que a gente chegue um pouco mais perto, mas nunca efetivamente lá. Então era a mesma coisa que ele fazia, né? Uhum. Pode parar? Pode.